Você vai errar. Eu já errei muito, continuo errando, todos nós erramos. Se você é uma pessoa que está em movimento, você vai errar. Você vai errar nas suas escolhas, você vai errar na sua vida pessoal, você vai errar no seu negócio, você vai errar nos seus relacionamentos, você vai errar no seu comportamento, você vai errar. Porque quando a gente está em movimento, uma das premissas do movimento é escolher por coisas que não são adequadas. Claro que à medida que a gente vai ficando mais consciente, ganhando mais clareza, mais amadurecidas, a tendência é que a gente erre menos, principalmente sobre um tema que a gente passa a ter mais conhecimento. Mas, inclusive, esse tema ao qual a gente passou a ter mais conhecimento, é inevitável que você já tenha passado por enganos, que você já tenha passado por erros, porque esse é o movimento natural da vida. É como uma criança quando começa a andar de bicicleta. Ela vai cair uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, até que vai chegar um momento que ela vai entender como funciona andar de bicicleta, até que chega um momento que ela simplesmente não vai mais lembrar que ela caiu 10, 15 vezes, porque ela vai estar completamente absorvida pela experiência de saber andar de bicicleta e inclusive poder explorar muitos lugares a partir desse movimento, dessa habilidade. E é exatamente assim que acontece conosco. E eu tenho a sensação que às vezes a gente se esquece que para a gente avançar, para a gente conquistar coisas, para a gente se tornar hábil em fazer determinadas coisas, a gente vai precisar errar. E às vezes esses erros não dizem só respeito ao fazer em si, mas às decisões, às escolhas que a gente fez que talvez não se adequem exatamente àquilo que a gente está buscando. E eu gosto muito de trazer uma perspectiva sistêmica para esse lugar, né, de reflexão, que é assim: quando nós somos adultas e nós estamos conscientes e desejosas de avançar, nós precisamos pagar o preço por este avanço. Mesmo que aquilo que você esteja pagando não te dê exatamente o retorno que você esperava, mesmo que o investimento que você fez, não só de dinheiro, mas de tempo, de energia, de dedicação, não te traga o retorno que você esperava. Isso é o sinônimo da vida adulta. Por quê? Porque na vida adulta a gente não tem garantias de que as coisas vão sair exatamente do jeito que a gente imaginou. A gente pode fazer contrato, a gente pode assinar acordos, as pessoas podem prometer, você pode prometer, mas a gente não tem garantia 100% de que as coisas vão sair exatamente do jeito que a gente imaginou. E isso diz respeito à nossa postura adulta diante do nosso comprometimento com o crescimento, com o avanço, com o nosso desejo de realmente implementar algo novo na nossa vida. Agora, existe um ponto muito importante aqui que eu gostaria que você ficasse comigo e prestasse atenção sobre essa postura adulta. Então, como eu entendo que nós devemos nos comportar diante deste cenário em que foi investido tempo, energia, recursos, dinheiro e a coisa não frutificou, não saiu como a gente gostaria. Bom, a nossa tendência diante desse contexto é primeiro encontrar um culpado. De um modo geral, as pessoas que elas têm baixa autorresponsabilidade, elas vão olhar para isso e vão dizer: o outro não fez, o outro não me deu, ou o outro, né? A gente tende a buscar um culpado. Muitas vezes a projeção dessa culpa é para fora, é para o outro, e muitas vezes a projeção dessa culpa é a própria pessoa. Então ela diz: a culpa é minha, eu fui burra, eu fui inconsequente, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Mas o ponto é que esse movimento de encontrar um culpado
já nos coloca numa postura infantilizada diante daquilo que não saiu bem. Já nos coloca nessa posição de eu não sou responsável pelo que aconteceu. Mesmo que você esteja projetando essa culpa para você mesma. Por quê? Porque quando você projeta a culpa para você, você está se diminuindo diante de você mesma. Você está diminuindo o seu autovalor, você está diminuindo a sua autoimagem, você está fragilizando a sua autoimagem. Então, naturalmente, quando você se culpa, você se sente coitada. E quem se sente coitado não avança, percebe? Quem se sente refém da culpa não avança, se esquiva, para de se movimentar em direção ao crescimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cessar esse movimento de culpa e substituir isso por uma análise madura, uma análise consciente, uma análise com gestão emocional, que não é ficar numa lamentação, mas olhar para o resultado e dizer, ok, tá bom, diante de tudo isso que não deu certo, que não aconteceu, o que a gente precisa avaliar? Por que isso aconteceu assim? Como eu me comportei diante disso? Quais são as coisas que eu preciso rever no meu comportamento, na minha forma de decidir, na minha forma de acordar, enfim. O que eu preciso reavaliar? O que é a parte do outro? Como eu posso levar para o outro aquilo que eu entendo que é a parte dele também. Então, a primeira coisa é não projetar culpa, nem para si, nem para o outro. E entrar num processo de análise consciente, de análise madura. A segunda coisa é a gente se perguntar se de verdade a gente quer essa solução, se a gente quer esse crescimento. Por quê? Porque todo crescimento vai exigir que mudanças importantes e estruturais aconteçam. A gente vai precisar mexer muitas vezes para que as soluções venham em estruturas que a gente não se sente tão confortável. Por quê? Porque todos os lugares em que a gente ainda não cresceu é porque o nosso teto, a nossa visão para aquele tema, para aquele assunto, ainda é limitada. A gente, de alguma forma, ainda se sente aprisionada nas nossas crenças diante desse assunto que a gente está buscando mudança. E a gente então precisa ser honesta de perguntar se a gente realmente quer essa mudança, se a gente quer esse crescimento, se a gente está disposta a pagar o preço de errar, de ter que investir novamente e novamente se for necessário. Então a gente precisa buscar essa honestidade dentro de nós. Eu estou disposta? E na sequência, eu estou disposta a fazer isso agora? Eu estou disposta a desprender essa energia para conquistar esse algo, para mudar esse algo, para aprender esse algo exatamente agora? E o terceiro ponto que eu acho assim de extrema importância é, diante dessa necessidade do novo, dessa mudança, a gente identificar se a gente está validando, valorizando aquilo que a gente entende sobre o tema, aquilo que a gente sente sobre o assunto, ou seja, se a gente realmente dá vazão para o nosso conhecimento e também para a nossa intuição. Porque quando a gente fala de estratégias de crescimento, quando a gente fala de crescimento num negócio autoral, num negócio que é feito pela própria pessoa, eu entendo que existe uma porcentagem grande dessas decisões que são muito intuitivas, que vêm realmente de um estado de conexão da pessoa com o propósito dela. Então eu vejo que muitas pessoas buscam fora respostas que só vão ser acessadas quando a gente se conecta verdadeiramente com o nosso propósito. Quando a gente realmente olha para o cenário, para o assunto, para o tema, olhando a partir daquilo que a gente sente que é o nosso propósito. E eu, inclusive, já trouxe isso aqui em outros vídeos de forma mais aprofundada. Mas aqui a gente está olhando para esse cenário de não saiu, errei, não deu certo.
tomei uma decisão e a coisa não fluiu como eu gostaria. Então veja, essas 3 etapas elas são fundamentais para a gente encontrar o prumo novamente quando a gente se vê diante de uma decisão que não foi acertada. Porque eu entendo realmente que para eu avançar, para eu aprender algo, para eu me tornar boa em algo, para eu fazer com que o meu negócio avance, com que os processos do meu negócio eles se aprimorem, eu vou errar e isso vai acontecer talvez mais de uma vez. Claro que aqui a gente não está falando de errar sempre no mesmo ponto, certo? Porque a gente entende que quando a gente faz essa análise aqui que eu estou te trazendo, a tendência de você errar no mesmo ponto é mais difícil quando você para fazer essa análise. Mas isso não significa que as falhas e os erros eles não vão continuar existindo. Então, se eu estou disposta de fato, então é o momento certo de eu seguir, de eu continuar realmente investindo tempo, energia, recurso no desenvolvimento do meu negócio, porque eu realmente estou consciente, eu estou disposta a fazer isso. E aí aqui eu quero fazer um parênteses. A gente acha que essa ideia de propósito, muitas vezes ela é batida, subjetiva, né? A gente vem de um tempo coletivo onde se fala muito de propósito. Mas é importante que a gente saiba que, especificamente falando sobre o nosso caminho profissional, existem sim algumas ferramentas muito potentes que apontam o nosso caminho de realização, que nos apontam o lugar em que a gente tem mais chance de dar certo. E uma das ferramentas que a gente tem para fazer isso é o Ikigai, que inclusive eu disponibilizo dentro do projeto Realização, que é justamente para quem está em dúvida se o caminho que escolheu é o caminho que deveria escolher, ou a pessoa está, de repente, querendo uma transição de carreira, você está buscando uma transição de carreira e você está em dúvida por qual caminho seguir. Ou você já tem um negócio, mas as coisas não estão caminhando bem porque você não tem o seu DNA autoral bem estabelecido e você precisa ter clareza se realmente você está colocando esforços no lugar certo, se você está, inclusive, investindo, né, sua vida, sua energia, seu dinheiro no lugar certo. Então, se você quiser ter acesso a essa metodologia, é só você clicar no link aqui embaixo. Porque a pior coisa que tem é a gente errar em algo que a gente nem deveria estar fazendo. A pior coisa que tem é a gente investir nosso tempo de vida em algo que não faz sentido ou em algo que não tem potencial de fato de prosperar, de se realizar na nossa vida. Porque uma coisa é você errar, mas você está na direção certa. E outra coisa é você errar na direção errada. Porque, veja, errar na direção errada é muito triste, porque é você desvalidar, desvalorizar toda a construção que você tem de vida. É você não estar consciente dos seus potenciais. É você não estar, de fato, conectada com o seu propósito. É você não estar em busca de soluções, percebe? E, normalmente, quando a gente faz isso, ou quando a gente está nesse movimento, significa que a gente está muito reativa ao que vem de fora. Ou seja, a gente está muito dentro de uma expectativa que nos colocam, que nos apresentam como certo. E o inverso é muito verdadeiro. Quando você está fazendo uma coisa que de fato é conectado com o seu propósito mensurável, porque quando a gente fala de propósito, neste formato que eu estou te apresentando, é um formato mensurável. O que significa isso? Você pega todo o seu repertório e transforma isso em algo que as pessoas precisam, em algo que as pessoas querem, em algo que as pessoas querem pagar por aquilo. Então você consegue de fato ter um caminho de realização onde você faz aquilo que você gosta, que você sabe fazer e que as pessoas precisam, e porque elas precisam, elas te pagam por isso. Isso a gente entende como caminho de realização, isso a gente entende como parte do nosso DNA autoral, como parte do nosso negócio. Então a mensagem principal que eu quero deixar aqui nesse vídeo não tem problema em errar, não tem problema em fazer más escolhas, não tem problema em refazer, não há problema em a gente ajustar a rota, mas é muito importante que você faça isso na direção certa. É muito importante que você se permita errar estando num fluxo de solução
e não num fluxo de autossabotagem. É muito importante você se permitir errar, mas dentro do seu caminho de realização, dentro do seu propósito. Então, a minha principal orientação aqui é assim: avalie se os seus esforços estão na direção certa. Avalie se você está no caminho certo. Avalie se a construção do seu negócio está pautada efetivamente no seu propósito. Porque se você estiver no caminho certo, os erros eles vão ser simplesmente o caminho que vai te levar à realização. Agora, se você não estiver no caminho certo, se você não estiver conectada com o seu propósito, os erros eles vão continuar atrasando a sua vida, o seu desenvolvimento. Eles vão ser só mais uma forma de você gastar vida, gastar energia, gastar recurso, porque no final das contas talvez você ainda não tenha descoberto qual é o seu propósito. E eu desejo fortemente que você tenha essa experiência de reconhecer, identificar e validar aquilo que só você, da sua forma, é capaz de fazer. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, clica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você.